povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Quero dizer aos irmãos que é com grande responsabilidade, grande temor do Senhor, que me coloco nesta noite para trazer a mensagem a qual foi passado o tema. Agradeço ao pastor Valdir, a nossa irmã Joana. Que Deus venha abençoar ricamente a cada irmão. Tenho certeza que Deus tem uma vitória muito grande para esta igreja. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos os irmãos aqui de Dracena, que reviu os nossos irmãos, pastor Santana, pastor Antônio Livre, os nossas irmãs. Prazer muito grande ter louvado e agradecido o nome do Senhor. Pastor Marcos, a nossa irmã Marina já estava com saudade dos irmãos. Que Deus venha abençoar a cada igreja nesta noite. Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir para que toda a igreja se colocasse de pé, em reverência à santa palavra do Senhor, a qual o tema que foi nos passado, que está lá no livro de Josué, no capítulo 10 e no versículo 14. Todas as vezes que nós pegamos a palavra do Senhor para estudar, para fazer a mensagem, o Senhor primeiramente fala conosco, nos ensina algo diferente, nos ensina a nós entendermos o querer e falar do Senhor, e isso é muito gratificante para as nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que toda a igreja abrisse no tema, Josué, no capítulo 10, no versículo 14, o tema que as irmãs nos passaram para trazer a mensagem nesta noite. Quero parabenizar todas as irmãs, a todas que se empenharam em realizar este trabalho. Eu tenho certeza que quando é passado um tema, que quando é realizado alguma confraternização, uma festa, há muita oração, há muita consagração, há muita busca. Eu tenho certeza que Deus vai falar nesta noite, assim como já falou, através dos louvores. Só não sentiu a presença do Senhor quem não quis, porque o Senhor já se fez presente neste lugar, e eu pude sentir verdadeiramente a presença do Senhor. Vale, agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam, amém? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu gostaria de ler mais uma vez com a igreja. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu gostaria que você virasse para o irmão que está do teu lado e dissesse para ele assim: o Senhor peleja pela tua vida nesta noite. Amém, Jesus. Levante as tuas mãos aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido que estás no céu, é uma grande satisfação, meu Deus, que eu adeiro em tua presença. Senhor, amado, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo nesta noite, que venha parar através da minha vida, Senhor, como vaso. Eu coloco em tuas mãos, eu apresento cada vida que tem chegado neste lugar. Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que sonda os corações e conhece o profundo e mais profundo do homem. Aquele lugar é bruto e como nós não podemos pisar. O coração do homem é terra que o homem não pode pisar, mas o Senhor solta, o Senhor conhece e o Senhor dá vitória ao teu povo. Meu Pai, em teu nome, Jesus, eu coloco em tuas mãos, apresentando a tua igreja e exaltando e glorificando o teu nome. A igreja pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Quando me foi passado o tema nesta noite, da mensagem desta noite, confraternização com as irmãs, eu confesso que fiquei até um pouco preocupada, porque, como é de costume, quando é confraternização com os jovens, nós trazemos uma mensagem de jovens. Quando é confraternização de um círculo de oração, do grupo de irmãos, nós trazemos uma mensagem de irmãs. E nós encontramos Gênesis, Apocalipse, mulheres, a qual deixaram o seu nome marcado na história do povo de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que nenhum tema é escolhido por acaso. E nós sabemos que tem uma busca para a realização de uma festa, tem uma busca para confraternizações, muita oração, muito jejum, muita consagração. E eu sabia que essa palavra não foi colocada em vão, não foi escolhida em vão. Então eu falei: Senhor, eu quero falar daquilo a qual foi me passado, eu quero falar daquilo a
seja Deus. E eu comecei a estudar um pouco esta passagem, comecei a estudar um pouco um livro, a qual fala de um homem chamado Josué. Tenho certeza que todos conhecem a história de Josué. Mas a mensagem que eu quero trazer para você nesta noite é uma mensagem de escolhas. E o título dessa mensagem é: a nossa escolha de hoje, ela vai determinar o nosso futuro amanhã. Qual tem sido a nossa escolha hoje para que a vitória do Senhor venha sobre as nossas vidas amanhã, louvado seja Deus. E eu comecei a entender que o livro de Josué é um livro de escolhas. E é um livro de escolhas que foi escolhido, louvado seja Deus, até mesmo a pessoa dele, para substituir um homem chamado Moisés. Se você pegar lá no livro de Números, no capítulo 27, no versículo 18 ao 23, nós vemos o Senhor levando Moisés para avistar a terra prometida e dizer a Moisés que ele não entraria, mas que o Senhor já tinha preparado algo especial para ele, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que o homem, ele se preocupa com a obra do Senhor. E Moisés se coloca na presença do Senhor e diz: Senhor, para que toda a congregação de Israel não fique como uma ovelha sem pastor, eu gostaria muito que o Senhor preparasse um homem, escolhesse um homem que fosse de grande responsabilidade, um homem que fosse segundo o teu coração, um homem que estivesse nos teus caminhos, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor fala para Moisés: Moisés, não se preocupe, pegue Josué, filho de Nun, porque eu tenho preparado para que ele adentre com o povo na terra prometida. Então a mensagem é sobre escolha, e nós vamos falar nesta noite de um homem que foi escolhido para o Senhor para adentrar a terra prometida, a terra de Canaã, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos uma grande responsabilidade quando Josué é escolhido para substituir Moisés. Nós sabemos que substituir, ser sucessor de uma pessoa não é fácil. As expectativas, elas se voltam às nossas vidas, porque eles querem esperar pelo menos alguma coisa igual ou até melhor do que aquela pessoa que antecedeu as nossas vidas foram. E quando eu falei que era de escolhas, Josué, ele poderia optar em escolher, seguir e guiar o povo até a terra prometida, ou não guiar o povo até a terra prometida. Mas a palavra do Senhor nos diz que Josué se toma de uma grande responsabilidade, mesmo sabendo que ele iria substituir uma pessoa bem sucedida chamada Moisés, uma pessoa que esteve com o Senhor face a face. Ele aceita esse grande desafio, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que nenhum desafio é difícil quando nós estamos na direção certa do Senhor. Nenhum desafio é impossível quando nós nos colocamos na presença do Senhor e falamos: Senhor, vai comigo, porque eu sei que a tua presença é certa na minha vida, louvado seja Deus. Josué começa a realizar uma grande obra, e com grande responsabilidade, que é adentrar o povo na terra prometida. O povo, ele esteve guiando e sendo guiado por Moisés por 40 anos, uma trajetória desnecessária no deserto. Mas agora era o cumprimento da palavra do Senhor, das promessas que Deus tinha feito para o teu povo. Agora era algo sério, agora era algo que Deus tinha cumprido na vida daquele homem chamado Josué, louvado seja Deus. E as nossas escolhas hoje vai determinar o nosso futuro amanhã. Qual tem sido a tua escolha diante da presença santa do Senhor? O que você tem escolhido realizar? Você tem escolhido ficar parado? Você tem escolhido seguir o caminho que Deus tem te colocado? Sabendo que se você permanecer fiel, como uma irmã que disse, irmãs que prevaleceram, que foram persistentes na obra que Deus tinha colocado para ela, nós sabemos que Deus há de abençoar o seu povo, louvado seja Deus. Aí nós começamos a entender por que esse tema é tão importante. Quando Josué faz um pedido ao Senhor, por que o Senhor atendeu um pedido de um homem? Um homem assim como eu e como você era de carne, mas um pedido com tanta convicção que o sol parasse para que o Senhor permanecesse preparado
Irmãos, as nossas escolhas, elas são muito importantes para determinar qual vai ser o nosso futuro amanhã, louvado seja Deus. Tudo começa com o homem, já introduzindo o povo na terra prometida. E o primeiro passo é atravessar o Jordão. A palavra do Senhor nos diz que Josué, ele toma toda a congregação de Israel para atravessar o Jordão e introduzir de uma vez o povo na terra prometida. E o primeiro passo que ele tem é colocar o povo adentrando, atravessando na terra de Canaã, louvado seja Deus. E a primeira perspectiva dele é que o povo tivesse todo o povo na terra em que o Senhor tinha prometido para ele. E quando ele atravessa, e quando ele introduz, começa uma grande batalha na vida de Josué. Mas ele sabia que se ele permanecesse fiel, o Senhor estaria com ele, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor falou para Josué que não era para ele temer que o Senhor estaria com ele, assim como o Senhor tem falado comigo e tem falado com você, quando nós abrimos e temos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, nós nos enchemos de uma vitamina chamada coragem e nós começamos a fazer aquilo que Deus tem determinado para nós. Louvado seja Deus. Eu creio, irmãos, que Josué ele deve ter ficado preocupado, porque ele não ia substituir qualquer pessoa, ele ia substituir um homem que falou com o Senhor face a face. Louvado seja Deus, chamado Moisés. Aí quando ele atravessa o Jordão, introduz o povo na terra prometida, começa a perspectiva de começar a possuir a terra que o Senhor tinha prometido para ele. E as escolhas de Josué seria crucial para que ele adentrasse e permanecesse na presença santa do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o primeiro passo já foi, que era atravessar e colocar o povo depois do Jordão em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira cidade a Josué conquistar era uma cidade chamada Jericó. E a palavra do Senhor nos diz que Deus era tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele realizava todas as coisas em volta de Josué, para que Josué entendesse que não era ele que estava lutando, mas que o Senhor estava pelejando por ele. Louvado seja Deus. Irmãos, coisas sobrenaturais nas nossas vidas, elas têm que acontecer, para entender que as nossas forças, elas não são nada mediante o poder e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor aparece a Josué e fala assim: Josué, você vai fazer desta forma, dá todas as instruções para Josué. E Josué ouve a voz do Senhor. E o Senhor dá a cidade de Jericó em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que aí começa o terror do povo que estava na terra, a preocupação do povo que estava na terra, por causa da vida do povo de Israel que estava chegando, e aquele povo destruiu uma cidade de Jericó, uma cidade murada, uma cidade que ninguém entrava e ninguém saía, mas o Senhor tinha prometido para ele, que se ele permanecesse fiel, o Senhor daria aquela cidade nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o povo começa a ficar confiante, porque ele sabia que Deus tinha dado a vitória para eles. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, oh aleluia, Jesus, que o terror do povo subiu, a preocupação daquele povo subiu. O povo começou a ficar desesperado, porque ele sabia que estava vindo um povo forte, que acontecia coisas sobrenaturais. As águas se abriam para que o povo pudesse passar em terra seca. Os muros caíam só com o grito de um povo. Então eles sabiam que aquele povo tinha algo diferente. Aquele povo tinha algo que não era a força deles, mas era uma força que vinha de Deus. Eles sabiam que eles não poderiam vencer aquele povo. Louvado seja Deus.
vitória amanhã, louvado seja Deus. A minha e a tua escolha hoje vai determinar se a tua vitória vai chegar ou ela não vai chegar. Se você tem escolhido permanecer, ser perseverante, pode saber que a vitória do Senhor é certa em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que uma cidade chamada Gibeão, ela começa a ficar muito preocupada, porque anteriormente o Senhor deu Jericó nas mãos de Josué, e logo depois o Senhor deu uma cidade chamada Ai. E a palavra fala assim que em Ai tinha homens poderosos, homens de guerra, homens valentes, louvado seja Deus. E Deus permitiu que Josué e toda a congregação de Israel destruísse aquela cidade. Então a cidade, os reis da cidade chamada Gibeão começam a ficar preocupados, porque eles começam a dizer: olha, nós vamos morrer porque vem subindo aí um povo forte, um povo que ninguém para, homem de guerra nenhum para, porque acontecem coisas muito diferentes na vida daquele povo. Oh, aleluia. Mas a palavra do Senhor nos diz que a nossa escolha hoje, ela vai determinar a nossa vitória amanhã. Se eu tenho escolhido permanecer, pode ter certeza que a vitória do Senhor vem vindo. Não demora muito, mas você vai receber a tua vitória. E Gibeão era uma cidade astuta. Separa alguns homens e fala assim: olha, vamos de encontro com Josué, porque a palavra diz que eles têm que matar os moradores da terra e não os viajantes. Vamos usar de astúcia contra este povo. Vamos chegar lá com roupas velhas, com sacos velhos, com vinhos rotos, com pães bolorentos, com roupas rasgadas, com sapatos velhos. E vamos dizer para Josué e toda a congregação que nós viemos de uma terra estranha, nós somos viajantes e nós viemos em nome do seu Deus. Irmãos, quando nós temos comunicação direta com o Senhor, ninguém te engana, ninguém passa você para trás. Mas quando nós perdemos um pouquinho o contato com Deus, as coisas começam a acontecer e nós não conseguimos entender. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando Josué vê aqueles homens, pergunta: o que acontece? De onde vocês vêm? Olha, nós viemos de uma cidade distante, estamos viajando há muito tempo. Quando nós saímos da nossa cidade, as nossas roupas estavam novas, os nossos sapatos estavam novos, os pães estavam quentes, os vinhos estavam bons. Mas nós viemos em nome do seu Deus, porque nós ouvimos falar que o Senhor fez maravilhas no meio de vós. Ei, irmãos, cuidado com os enganos. Quando nós temos um contato direto com o Senhor, nós não perdemos o foco da nossa vitória. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que os príncipes olharam e acharam estranho, mas fizeram um acordo com aquela terra. Fizeram um acordo, falaram assim: olha, vocês ficam no meio de nós, porque nós não vamos matar vocês. E um juramento feito por um homem e por uma mulher de Deus, a palavra nos diz lá em Levítico 5:4, que um homem que faz um juramento, mesmo que seja um juramento enganoso, ele não pode voltar atrás, porque quando ele volta atrás, ele está transgredindo contra uma lei do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que passaram 3 dias daqueles homens estiverem lá no meio de Josué e de toda a congregação. Josué descobre que aqueles homens eram seus vizinhos de uma cidade chamada Gibeão, e eles ficaram muito preocupados com medo de Josué e todos os homens de guerra matarem e destruírem aquele homem. E a palavra do Senhor nos diz que, como eles tinham feito juramento, ele não podia voltar atrás com tua palavra. Eles prometeram para todos os gibeonitas que eles não morreriam, e Josué tinha dado a tua palavra. Irmãos, nós temos que não nos esquecer de tudo que nós vamos fazer, dobrarmos o nosso joelho e comunicarmos ao Senhor, para que nós não viemos errar, mesmo sendo enganados. Mas já estava passado, já tinha feito o juramento, já tinha feito, não podia voltar atrás. A palavra do Senhor diz que um homem, dentro dos homens que foram levados da cidade de Gibeão, a palavra do Senhor nos diz que eles foram condenados a ser rachadores de lenha e catadores de água.
rachadores de lenha e catadores de água, para toda a congregação. Eles não morreriam, mas eles seriam condenados a ficar sendo como se fossem servos de toda a congregação de Israel. A palavra diz que o rei de Jerusalém, um homem chamado Adoni-Zedeque, ele ouve falar de alguma forma que Israel destruiu Jericó, destruiu Ai, e também fez aliança com Gibeão, porque eles sabiam que eles não poderiam matar. A palavra fala desta forma: Gibeão era uma cidade grande, maior do que Ai, e todos os seus homens eram homens valentes e de guerra. Quando o rei de Jerusalém fica sabendo dessa história, ele fica muito preocupado. Então ele convoca mais 4 reis dos amorreus para lutar contra Gibeão, porque ele sabia que ele não poderia vencer contra o povo de Israel. Mas ele fica enfurecido contra Gibeão, porque Gibeão havia feito um acordo com o povo de Israel, e ele sabia que não ia ter mais luta com o povo de Israel e Gibeão. Então ele fica preocupado, porque se juntar Gibeão e se juntar Israel, todo o povo dos amorreus ia ser destruído. Então ele pega, chama mais 4 reis e fala assim: olha, vem comigo, vamos fazer uma luta, vamos ir e sitiar toda a cidade de Gibeão, porque nós sabemos que eles têm homens valorosos, ainda mais fortes do que Ai, ainda mais fortes do que Jericó. Eles vão nos destruir. A palavra do Senhor nos diz que todos esses reis, eram 5 reis no total, pega e se junta, sitia Gibeão. Lembra de Gibeão que enganou Josué? Lembra o que aconteceu com Gibeão, que foram condenados a ser tiradores de água e rachadores de lenha? Você lembra também que Josué prometeu para ele que não mataria, e Josué não poderia voltar atrás com tua palavra? Lembra dele? Então Gibeão agora estava cercada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, e por mais 4 reis dos amorreus, porque eles estavam muito furiosos com Gibeão. Quem mandou eles fazer aliança com o povo de Israel? Está lembrado? A nossa escolha hoje, ela vai determinar a nossa vitória amanhã. Qual tem sido a escolha que você tem feito diante da presença santa do Espírito Santo de Deus? Gibeão se coloca de pé. Gibeão olha e vê toda a sua cidade cercada por 4 mais um rei dos amorreus, 5 reis. A palavra do Senhor nos diz que ele ficou muito preocupado, porque ele saberia que ele não poderia vencer. Ele não poderia vencer, porque eram 5 reis que tinham cercado toda a cidade. Lá em Mateus 5:44 tem uma mensagem muito linda, e eu falo, cada dia mais eu aprendo da palavra do Senhor. Cada dia mais Deus trabalha nas nossas vidas, irmãos. Se eu fosse contar, eu não teria tempo para contar quão grande é o nosso Deus. 5:44 nos diz: amar quem vos odeia, ajudar quem vos engana. Oh, Espírito Santo de Deus. Gibeão olha e fica preocupado, porque ele sabia, irmã Joana, que não poderia vencer. Mas ele se lembrou da aliança que eles tinham feito com Israel. Ele tem uma lembrança da aliança que ele tinha feito com Israel, mas não foi uma aliança muito amigável, foi uma aliança de engano, e ele sabia disso. Oh, Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Gibeão manda mensageiros para Josué e toda a congregação de Israel, dizendo: Gibeão, Josué, estamos cercados. Os reis dos amorreus estão preocupados com a nossa vida, porque nós fizemos aliança contigo. Suba e salva as nossas vidas, porque nós estaremos muito preocupados se você não nos ajudar. Irmãos, Mateus 5:44: amar o vosso inimigo, bendizer os que vos
dizem fazer o bem aos que vos odeiam. Isso é o mandamento do Senhor para as nossas vidas, porque nós fazemos o bem para quem faz o bem para nós. É muito fácil, é muito gostoso nós retribuirmos aquilo que o homem tem feito para nós. É bom, mas nós amar quem nos odeia, nós ajudar quem não nos ajuda, nós fazer o bem por quem não faz, é muito difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Josué era um homem de Deus. Eu tenho certeza que Deus não errou na escolha dele. Deus não errou na tua escolha. Quando ele escolheu você, Deus não errou no teu chamado. Deus não errou na tua convicção de você estar adorando o nome dele. Quando Josué foi escolhido por Deus, ele foi escolhido um homem. Irmãos, Deus não erra na nossa escolha. Deus não erra no nosso chamado. Se Ele te chamou para falar, fale. Se Ele te chamou para cantar, cante. Se Ele te chamou para louvar, louve. Se Ele te chamou para adorar, adore. Engrandeça o nome do Senhor, porque nós não erramos, mas o Senhor não erra no seu chamado. A palavra do Senhor nos diz que Josué, quando ouviu o chamado de Gibeão, ele não se deteve. Ele se coloca de pé e vai ajudar Gibeão. Ei, mas Gibeão, irmãos, não pode ajudar Gibeão. Sabe qual seria o pensamento de Josué? Se fosse um homem vingativo, eu vou ajudar Gibeão. Eles nos enganaram, usaram de astúcia contra as nossas vidas. Nunca que eu vou ajudar um homem desse, não. Ajude quem não te ajuda. Faz o bem para quem não faz o bem para você, porque você vai ver o resultado da tua vitória. A palavra do Senhor nos diz que em nenhum momento Josué se deteve. Ele pega todos os homens poderosos e de guerra e vai de encontro com Gibeão, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Ele não devia temer nada. Ele não poderia contender com o Senhor, porque ele sabia que o Senhor tinha dado a vitória nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mas você está falando para mim que Josué ajudou os homens, que era da terra, uma terra estranha, que ele tinha que matar todos os moradores. Sim, irmão, eu estou falando que ele era um homem de Deus. Ele era um homem que realizava a obra de Deus. E Deus é amor. Deus é um Deus poderoso e tremendo na face da terra. Louvado seja Deus. Em nenhum momento Josué se deteve nessa vitória. A palavra do Senhor nos diz que Josué, mais do que depressa, vai salvar Gibeão. Quando eu disse para você que a nossa escolha hoje, ela vai determinar o nosso futuro amanhã. Ei, não é brincadeira não, irmãos. Quando você escolhe permanecer, quando você escolhe ser perseverante, a tua vitória, ela vem de uma forma que você não entende. Coisas acontecem na tua vida, sobrenaturais, coisas que você não entende. Você começa a fazer coisas irrealizáveis, coisas inimagináveis, porque Deus é Deus que realiza o impossível na vida do homem. A palavra do Senhor nos diz que Gibeão já estava toda sitiada. Josué sobe e vai de encontro, e Deus permanece com Josué. Deus permanece com a congregação, porque ele teve uma escolha certa. Ele teve uma escolha correta na presença santa do Senhor Jesus. Quando Josué se coloca para salvar os gibeonitas, a palavra do Senhor nos diz que ele não lutou contra um rei, contra uma cidade, mas ele lutou contra 5 cidades de uma vez. Primeiro ele adentra em Jericó, segundo ele adentra em Ai, a terceira faz uma aliança com Gibeão. Ele tinha que entrar em Jerusalém, ele tinha que entrar em Hebron, ele tinha que entrar em Eglon, ele tinha que entrar em um monte de cidade. Mas como ele fez uma escolha certa, Deus não deu uma cidade para ele, mas Deus deu 5 cidades para que ele pudesse governar. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Josué começa a lutar. Ele começa a lutar, ele começa a pelejar. E o dia era curto para tanta guerra. O dia ele se tornou curto porque eram muitos homens para lutar. A sua escolha hoje vai